Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje eu vou compartilhar 5 ideias, 5 receitinhas feitas à base de espinafre. Eu adoro espinafre, eu acho que uso quase todos os dias aqui em casa, então hoje eu resolvi compartilhar algumas das minhas receitas preferidas que eu tenho feito nas últimas semanas. Todas essas receitas são bem simples, veganas, nutritivas e muito deliciosas, eu garanto. Então agora vamos comigo lá preparar essas receitas deliciosas. E a primeira receita são os bolinhos ou muffins salgados de espinafre, é claro. Aqui primeiro você tem que pré-aquecer o forno em 180 graus. Agora aqui numa tigela eu estou acrescentando farinha de milho, farinha de trigo integral. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo substituições. Sal, cúrcuma em pó, um pouquinho de fermento químico, um pouquinho de alho em pó também para dar um saborzinho extra, porque a gente vai fazer uma versão salgada, óleo e água. E aí você mistura tudo até toda a massa tá bem, tipo massa de bolo mesmo. Fica uma massa um pouquinho grossinha, mas é assim mesmo, tipo massa de panqueca. Os ingredientes usados, as proporções estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora de legumes, eu resolvi acrescentar pimentão vermelho, cenoura e espinafre. Se você quiser também pode acrescentar outros legumes que você gosta, sei lá, só, ou se você quiser fazer só com espinafre também pode. Eu adicionei mais ou menos uma xícara bem cheia, bem para espinafre cortado em tiras. Outra coisa que você pode acrescentar aqui também, eu já fiz, é milho em lata, fica bem gostoso. E aí você distribui em forminhas de muffins. Se você não tem forma de muffins, você pode fazer em forma de bolo, fazer tipo uma torta salgada, também funciona. O meu aqui rendeu 7 muffins e eu levo para assar no forno pré-aquecido em 180 graus. E quando você retira, eles estão assim, eles ficaram bem amarelos por causa da cúrcuma. Eu recomendo você deixar reposando por 30 minutos antes de servir. Ficaram super fofinhos, são ótimos para você comer de café da manhã, lanchinho, pré-treino, é uma delícia, super recomendo, a gente aqui em casa adorou. E seguindo, agora a gente vai preparar o macarrão super cremoso, também com espinafre, é claro. Primeiro que eu coloco castanhas de caju para demolhar, você pode usar cruas, torradas ou quebradas, também serve. Precisa bem pouquinho de castanhas aqui e deixa ela demolhando por de 4 a 6 horas. Depois que elas demolharam, você acrescenta no mixer ou liquidificador com água e bate até obter uma mistura bem cremosa. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo direitinho as proporções dessa receita, assim como de todas as outras receitas. Agora aqui numa frigideira eu tô dourando alho e cebola. Eu tô usando azeite de oliva aqui para dourar. Quando o alho e a cebola já estão bem douradinhos, eu acrescento o grão de bico cozido. Esse grão de bico é opcional, se você não quiser não precisa acrescentar. E um espinafre triturado. Nesse macarrão eu utilizei um espinafre que eu triturei com um pouquinho de leite de coco e congelei. Eu mostrei no último vídeo como que eu congelo, como eu conservo espinafre por até 8 meses. Se você ainda não viu, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas é claro que se você quiser usar espinafre fresco, você pode usar tranquilamente. Você pode picar ele bem pequenininho e jogar aqui dentro no macarrão, como eu vou fazer agora. Ou até mesmo triturar ele um pouquinho no liquidificador, com um pouquinho de água, um pouquinho dessa mistura aí de castanhas que a gente fez, pra ficar um pouquinho mais assim, mais cremosinho. Mas então, se você não tem esse espinafre congelado, como eu mostrei lá no vídeo, use espinafre fresco que o resultado vai ser exatamente o mesmo. E vamos continuar então com as receitas. E agora eu acrescento o creme de leite vegano, né, que seria tipo aquela mistura de castanhas com um pouquinho de água e sal. E aí eu só dou uma misturada. E por último a gente vai acrescentar um macarrão já cozido. Eu tô usando um macarrão tipo fusilha aqui, mas você pode usar qualquer macarrão. E à medida que esse creme aqui de castanhas vai esquentando, ele fica super cremoso, bem rapidão. E vocês podem ver que rendeu um montão. Poderia até ter acrescentado mais macarrão. Eu acrescentei aproximadamente 200 gramas, que seria 2 porções. Então se você quiser pode até acrescentar um pouquinho menos de castanhas.
ou acrescentar mais macarrão. E aí eu só acrescentei aqui no finalzinho um pouquinho de limão, eu acho que fica gostoso. Dou uma misturada e prontinho o nosso macarrão super cremoso. E olha a cremosidade, gente, fica super gostoso. Não fica com sabor de espinafre, na minha opinião, eu acho que ficou maravilhoso, meu marido também adorou. E quando ele esfria, ele perde um pouquinho a cremosidade, mas se você vai requentando ele, acrescentando um pouquinho de água, ele volta a ficar super cremoso. Você pode usar espaguete aqui também, qualquer macarrão fica incrível. E a terceira dica, que quem me acompanha aqui já viu inúmeras vezes, que eu adoro fazer, é uma vitamina verde ou green smoothie. E aí eu uso ou espinafre ou couve ou a combinação dos dois. Eu sempre uso então couve ou espinafre fresca, aí alguma fruta congelada ou fresca, no caso aqui eu tô usando manga e também um pedaço de cenoura e banana. Banana eu sempre uso porque adoça e dá cremosidade. Proteína em pó vegana, que é opcional, semente de linhaça, semente de chia e água. E aí eu bato até ficar super cremoso, super simples, é uma delícia, uma das minhas opções preferidas de café da manhã. A próxima receita eu nunca compartilhei aqui, eu fiz pela primeira vez e me apaixonei. É tipo uns falafels ou almôndegas de grão de bico com espinafre. Aqui eu coloco para demolhar uma xícara de grão de bico e vou deixar demolhando por 12 horas. É muito importante essa parte aqui de deixar ele demolhando. Depois que ele ficou demolhando, eu acrescento numa panela com água até cobrir de água. E quando começa a ferver, eu só retiro um pouquinho essa espuma que cria, porque às vezes pode cozinhar por cima da panela. E aí eu marco 5 minutos e desligo. A gente quer esse grão de bico assim meio que al dente, não ele super macio. Acho que daí os falafels ficam mais gostosos. Então marque 5 minutos, desligue o fogo e aí você escorre o líquido e a gente vai usar só os grãos. Agora aqui no meu processador eu acrescento o grão de bico que a gente cozinhou, que tá meio que al dente, alho. O meu processador ficou bem cheio, acho que eu deveria ter feito em 2 porções, mas deu certo. E aí eu acrescento também azeite de oliva, sal, um pouquinho de cúrcuma em pó, um pouquinho de... Aqui eu tô usando farinha de trigo integral, mas você pode usar um pouquinho de farinha de aveia também. E espinafre. E eu coloquei bastante espinafre, encheu até o topo meu processador, mas ficou uma delícia. E também um pouquinho de salsinha. E aí é só você bater até tá tudo bem triturado. Demora um pouquinho, tipo eu fui batendo, aí você para o processador, raspa um pouquinho as bordas da tigela com uma espátula e vai batendo. Se necessário, acrescente um pouquinho de água, mas não muito, senão os falafels ficam muito quebradiços. Você pode fazer isso aqui no liquidificador, mas vai ser um pouquinho mais demorado, mas funciona. E aí você vai batendo, batendo. Eu bati e parei aqui, acho que pelo menos umas 4 ou 5 vezes, porque como eu enchi bastante, o processador sofreu um pouquinho para bater, mas ficou uma delícia. E aí quando tá nesse ponto aqui, tá prontinho. Se você acrescentar um pouquinho de água, acrescentar um pouquinho mais de água, talvez acrescente um pouquinho mais de farinha para dar mais liga. E aí agora que tá nessa consistência aqui, olha que cor mais linda. E não fica com sabor de espinafre, gente, eu achei que ficou praticamente, a não ser pela cor, você nem percebe que tem espinafre. Eu não sei, eu adoro espinafre, eu como muito espinafre, então talvez por isso eu nem percebo o sabor, porque eu gosto mesmo. E aí eu vou moldar assim em pequenas bolinhas, para depois fritar. Uma porção eu vou fritar na frigideira, outra porção eu vou fazer na air fryer para mostrar para vocês. Isso aqui você pode usar inclusive para fazer hambúrguer, ficaria maravilhoso fazer um hambúrguer vegano, e você só faz uma porção um pouquinho maior. O meu rendeu um montão, eu nem contei aqui, mas acho que rendeu mais de 20 pelo menos. E se você quiser, você pode congelar eles, mas eu recomendo você congelar depois de fritos ou assados. E agora então eu vou pegar uma porção aqui e colocar na air fryer, mostrar pra vocês. Eu adorei mais a versão da air fryer, porque eu achei que eles ficaram bem sequinhos por fora. E eles deram tipo uma inchadinha assim, ficaram uma delícia. Mas na frigideira também ficou gostoso.
E aí, então, eu vou levar lá para air fryer. Por mais ou menos, eu deixei acho que 12 minutos em 180 graus. Você tem que ficar de olho até eles estarem bem crocantes por fora e sequinhos. E aí, na frigideira, eu coloquei um pouquinho de óleo de coco. A minha frigideira é bem antiaderente. E aí, eu só dou, assim, uma pressionada, porque facilita na hora de fritar. E aí, eu frito eles por mais ou menos uns 5 a 7 minutos em fogo baixo. Viro, e aí depois eu frito mais uns 5 a 7 minutos do outro lado. E eu acabei virando mais uma vez. Fica também bem gostoso. Você pode fazer no forno também, claro, se você não tem air fryer e não quer fazer na frigideira. Eu achei as duas opções maravilhosas. Eu gostei muito dessas almôndegas, desses falafels. Você pode comer ele como substituto da carne, tipo acompanhado de um arroz, uma salada, por cima do macarrão, ou comer só ele mesmo assim como snack, como lanchinho. E agora aqui eu tô só servindo num prato com um pouquinho de um molinho de castanhas, só pra mostrar pra vocês, tipo como se fosse um prato de finger food. E aqui estão eles prontos. Esses mais redondinhos aqui, mais inchadinhos, são os da air fryer, ficaram tipo uma bolinha assim, eles deram uma inchadinha. E eu vou mostrar pra vocês então agora como eles ficaram por dentro. E aí, esse aqui da air fryer, ó, ele ficou bem sequinho por fora e um pouquinho úmido por dentro. Como o grão de bico já tá pré-cozido, não precisa fritar muito. E o espinafre, à medida que ele aquece, ele já dá uma cozida. E outra coisa que eu adoro fazer com espinafre, uma das outras coisas, porque eu como muito espinafre, é fazer tipo sanduíche aberto, comer por cima de um pão torrado. Aí geralmente eu coloco um pouquinho de hummus. Esse aqui, por exemplo, é um hummus de beterraba. E aí eu só frito um pouquinho de alho com um pouquinho de cogumelos. Mas se você não tem cogumelos, é claro, pode fazer só o espinafre. Aí eu gosto de colocar uma porção de espinafre até ele murchar e você serve assim por cima de um pão torradinho. Eu acho que fica gostoso sempre, uma ótima opção rapidão para você comer de almoço, lanche, café da manhã. Super prático e super nutritivo, é claro. E o que eu tinha para o vídeo de hoje então era isso. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado de aprender essas receitinhas à base de espinafre. Eu compartilho toda semana várias receitas aqui no canal, dicas. Também mostro um pouquinho da minha rotina. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita agora e se inscreve. É só clicar aqui embaixo em se inscrever-se. E se você gostou desse vídeo, dessas receitas à base de espinafre, deixa o seu like e compartilha com a família e com os amigos. E beijos, e eu vejo vocês no próximo vídeo. I see you. You see me. Same mother, different eyes, but we're just as happy. Remember when you were 5? Every day by my side. Oh, oh, oh.